Olá, meus queridos engenheiros! Como vão vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, meus queridos! E nesse vídeo vamos abordar a atividade 1 de empreendedorismo. Queria muito ter gravado antes, só que tive uma semana bastante corrida, muitos compromissos, estou desenvolvendo alguns projetos e, em virtude disso, não tive tempo de gravar antes. Mas, como muitos alunos me pediram para fazer esse vídeo, aqui estou eu. Vou fazer um vídeo bem explicativo, bem passo a passo, que vai ajudar você a fazer essa atividade. Vou te falar, viu? Vai ficar muito fácil. Mamão com açúcar, papai é sugar, tá bom? Bom, meus queridos, então aqui ele traz uma contextualização. Embaixo ele pede para a gente explicar as diferenças, na verdade, entre inovação incremental e disruptiva. Além disso, para cada um desses tipos de inovação, a gente tem que apresentar um exemplo, beleza? Tranquilo? Vamos lá então, pessoal, verificar o que é cada um desses tipos de inovação e depois apresentar um exemplo. Vem comigo! Bom, meus queridos, então vamos lá? Então, pessoal, a primeira coisa é a definição de inovação, que a gente tem que ter bem claro em mente. Qual é esse conceito, essa definição? Bom, a inovação consiste, em poucas palavras, no desenvolvimento de produtos e serviços, bem como a aprimoração destes elementos que já são existentes. Então a gente tem duas vertentes. Tem ou o invento, o lançamento de produtos e serviços inéditos, ou então a aprimoração de produtos e serviços que já estão presentes no nosso cotidiano e no mercado. Seja o primeiro exemplo ou o segundo cenário, todos enquadram-se no conjunto inovação, beleza? E claro, a inovação traz vários benefícios. Entre eles eu destaquei a melhora da cultura, faltou um D aqui, né, gente? A melhora da cultura organizacional, porque quando a gente está numa instituição que tem por DNA a inovação, é naturalmente implementada uma cultura inovadora, onde sempre há a busca incessante de trazer inovações para os clientes daquele mercado. Além disso, ela permite ter mais produtividade, porque a gente tem um aprimoramento dos processos e, evidentemente, estimula a competição saudável, uma vez que diversas empresas com essa mesma característica vai naturalmente culminar em um ambiente mais interessante de competição para ambos os lados. Beleza, pessoal? Bom, além disso, a gente tem duas grandes famílias ou duas classificações de inovações. A gente pode ter a inovação do tipo disruptiva e, além disso, inovação do tipo incremental. Tranquilo? Bom, afinal de contas, o que é a inovação disruptiva e a inovação incremental? Bom, vamos lá então. A inovação disruptiva ela se refere a um conceito, a um produto ou mesmo a um serviço que cria um segmento de negócio completamente novo, ou seja, ocorre a criação de um produto ou serviço inédito. É justamente o lançamento de algo que era inexistente. Então, quando a gente tem algo desse gênero, a gente tem, portanto, uma inovação disruptiva. Por outro lado, a inovação incremental consiste em uma série de pequenas melhorias ou atualizações feitas nos produtos, serviços, processos ou métodos já existentes. Então, viu aí a diferença? Portanto, as mudanças implementadas por meio da inovação incremental são, de forma geral, focadas na melhoria da eficiência de desenvolvimento de um produto existente, produtividade e diferenciação competitiva. Portanto, a inovação incremental nada mais é do que o aprimoramento ou atualizações, um termo muito clássico no nosso meio da engenharia, é o tal do update. Ou então update, que nada mais é do que atualização, tá, gente, em inglês. Só que a gente ouve muito isso, então vai se familiarizando aí. Então é atualizações, melhorias, update em produtos já existentes. Então toda vez que a gente tem algo desse tipo, uma exemplificação deste modelo, portanto, estamos tratando de inovação incremental. Bom, e aí, gente, para exemplificar e fechar com chave de ouro essa explanação para vocês e auxiliar a atividade de vocês, eu acho que nada mais ilustrativo e didático do que um exemplo, não é mesmo? Então a gente vai tratar aqui um caso
um estudo de caso específico, onde a gente tem inovação disruptiva, bem como inovação incremental. E qual foi o exemplo que eu trouxe para vocês, pessoal, que ilustra muito bem isso? Eu sempre dou esse exemplo com os meus alunos, as turmas que eu dou aula dessa matéria. Qual o exemplo, pessoal? O Gol. Por quê? Porque o Gol é um carro que é conhecido por todo mundo. Então, pessoal, o Gol ele surgiu lá em 1980, 1979, 1980 foi o ano de lançamento do Gol. Talvez muitos nem saibam disso, que o Gol é tão antigo assim, faz mais de 40 anos que o Gol tá aí na praça, galera. Bom, pois é, o Gol é um exemplo clássico de inovação disruptiva lá nos anos 80. Por quê? Porque não existia esse carro até então. Então, o lançamento desse carro lá em 1980, atenção para a data, ele foi um clássico exemplo de inovação disruptiva. A gente teve um novo produto lançado no mercado que até aquele momento não existia. Então, nos anos 79, 80, o Gol era um exemplo de inovação disruptiva. E aqui a gente tem o nosso Gol. Naquela época, convenhamos, né? É bem diferente do que a gente observa no cotidiano atualmente. Então, esse foi o primeiro Gol, pessoal, lançado lá em 1980. E até 1994, onde ele era comercializado. E a partir de então houve as atualizações, as melhorias e os lançamentos posteriores desse carro, beleza? Bom, pessoal, então esse é um exemplo clássico de inovação disruptiva, o Gol lá em 1980. E aí, pessoal, depois a gente tem um exemplo, o mesmo Gol, e no ano atual, um exemplo de inovação incremental. Por quê, pessoal? Porque a gente tem esse mesmo produto, que é o Gol já existente, só que no ano atual, que é 2022, olha só o Gol, pessoal. O Gol lá do início sofreu diversas modificações ao longo desses 40 anos. Muita atenção com isso, porque muita gente acha que inovação incremental tem alguma relação com o tempo. No sentido, lançou hoje, então tem que ter inovação daqui no próximo mês, no próximo ano. Não necessariamente. Um exemplo clássico é o Gol. O Gol, o primeiro Gol lançado no mercado, que era então uma inovação disruptiva, foi há 40 anos atrás. Ou seja, há 40 anos o Gol está sofrendo processos de inovação incremental, sofrendo atualizações, melhorias, aprimoramentos e assim por diante. E aqui, pessoal, o Gol de 2022 é um clássico exemplo, então, de inovação incremental. Repara bem a diferença do que a gente tinha originalmente para o que a gente tem hoje. E aí são várias as diferenças e as inovações e melhorias feitas no carro presente que a gente tem hoje, no ano de 2022. Como, por exemplo, vou citar alguns para ilustrar melhor. No primeiro Gol, a gente tinha um carro monocombustível, naturalmente. Ele era movido a uma única classe, espécie de combustível. Hoje, pessoal, o Gol de 2022, assim como a grande maioria dos carros lançados na data atual, é um carro, um automóvel, né, flex, ou seja, ele pode ser utilizado tanto a gasolina como a etanol, ou álcool, né? Além disso, pessoal, esse Gol aqui, vocês imaginam que esse Gol aqui tinha vidro elétrico lá em 1980? Evidentemente que não. E o nosso Gol atual, ele tem vidro elétrico, então é uma clara evolução, uma clara melhoria. Um outro exemplo, pessoal, alguém cogita e imagina que o Gol lá nos anos 80 tinha ar-condicionado? Óbvio que não. E esse Gol aqui presente em 2022, evidentemente tem ar-condicionado. Mais um exemplo de inovação incremental, mais uma característica de evolução do nosso produto. E uma outra observação importante é que no nosso modelo atual a gente tem 3 versões que são comercializadas. Qual a diferença delas? A diferença, pessoal, sobretudo na potência do carro, potência do motor do carro, né, para ser mais preciso, porque atualmente no Gol 2022 a gente tem um carro 1.0 Flex, a gente também tem 1.6 Flex, então tem duas classes de motores. Ainda tem uma terceira versão desse Gol 2022, que é 1.6 Flex, porém o câmbio é automático. Outra inovação, muito ilustrativo, o câmbio dessa época, obviamente era manual, só que hoje a gente tem Gol com câmbio automático, então toda aquela passagem de marcha é de forma automática, só acelerador e freio. Beleza, pessoal? Ficou claro a ideia? Bom, meus queridos, assim a gente fecha a nossa atividade
E eu tentei aqui ser bem ilustrativo. Eu acho que com exemplo fica muito claro o que é inovação disruptiva, quando a gente lança um novo produto para o mercado, ou mesmo serviço, não precisa ser necessariamente produto, pode ser serviço, um processo, algo novo, inédito, que não existia. E inovação incremental, que é a gente melhorar, fazer evoluir, aprimorar um produto que já foi lançado no passado. Então, na verdade, se a gente analisa bem, a inovação incremental, ela ocorre a partir de algo que era uma inovação disruptiva, porque incremental, lembra, é sempre melhorar algo já existente. Beleza, pessoal? Pegou a ideia? Bom, meus queridos, tentei dar meu melhor aqui para fazer um vídeo explicativo de forma bem clara, didática, bem descontraída e, claro, com bastante conteúdo de qualidade, tá bom? Bom, meus queridos, vou ficando por aqui então. Meu contato tá na descrição desse vídeo. Estou ajudando vários grupos de estudo, vários alunos nessa atividade, no mapa, na atividade de gestão de pessoas. Então, pessoal, e todas as demais matérias. Sendo assim, precisando de uma ajuda, sentindo dificuldade, manda um WhatsApp. Vai ser um prazer ajudar você, tá bom? A tirar aquele 10, tá bom, meus queridos? Bom, fiquem com Deus. Bons estudos, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!